Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então vendo os métodos de integração de funções de uma variável só. O método de hoje vai ser uma forma de integrar funções racionais, onde uma função racional nada mais é do que uma função que é um quociente de dois polinômios, tá? E a gente vai ver aqui basicamente o caso de como a gente procede para fazer quando o grau do polinômio de cima, que eu chamei de P, é menor que o grau do polinômio de baixo. Tipo uma integral como essa aqui, ó. Então, o que acontece? Como que a gente vai resolver esse tipo de integral aqui? Se você lembrar que a gente fez lá na parte de substituição, lá no primeiro e segundo vídeo que a gente fez do método da substituição, a gente viu algo parecido com isso aqui e a gente resolveu para a substituição UDU. Voltem lá e tentem ver como é que a gente fez lá. Agora aqui nesse caso, eu quero que vocês tentem fazer daquele mesmo método e vocês vão perceber que aquele método não vai funcionar aqui. Então como é que a gente vai fazer agora para fazer esse caso específico? A gente vai fazer o seguinte, vamos lá, me acompanha aqui. Nesse caso a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou explicar logo com um exemplo para vocês entenderem o procedimento que está sendo feito aqui nesse caso 1. A gente vai ver nesse método que tem 4 casos possíveis. E a gente vai ver então começar vendo esse caso 1 aqui. Eu vou explicar esse caso 1 no exemplo para ficar mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai identificar aqui é quem são os polinômios envolvidos. Então no nosso caso, para seguir a mesma nomenclatura, o P de x é 3x menos 2 e o Q de x é x² mais 3x menos 10. E a gente consegue perceber que o grau do P é menor que o grau da Q. Vamos escrever aqui. Nesse caso, então, como é que a gente vai proceder? Eu achei quem é P e Q, percebi que o grau do P é menor que o grau do Q de x. Então, qual é o truque aqui? A gente vai reescrever esse polinômio como produto das raízes. Ou seja, eu vou pegar esse polinômio, calcular as raízes dele e a gente vai ver como é que eu posso escrever esse polinômio como o produto das raízes. Então, quando a gente pega o Q de x, que é esse polinômio, e encontra as raízes, a gente encontra duas raízes, que eu vou chamar de R1 como sendo a raiz igual a 2, e vou chamar de R2 a raiz que é menos 5. Pronto. Então, as raízes desse polinômio Q de x são 2 e menos 5. Então, como é que eu vou reescrever esse polinômio Q de x? Eu vou reescrever ele como sendo, como tem só duas raízes, vão aparecer só dois parênteses como esse, então vai ficar x menos R1, que vai ser então x menos 2, vezes x menos R2, como o R2 é menos 5, vai ficar x menos menos 5, que vai ficar x mais 5, que vai ficar assim, ó. Foi até aqui, pessoal? Então, olha só o que acontece. Esse polinômio eu escrevi dessa forma aqui. Uma observação importante que eu coloquei no material para vocês. Eu estou considerando nesse caso o Q de x aqui na expressão sempre como um polinômio mônico. O que significa um polinômio ser mônico? Significa que o coeficiente que acompanha o x de maior grau é igual a 1. Então aqui, como tem o 1, não aparece, mas é o 1 o coeficiente, eu consigo reescrever isso desse formato que está aqui. Ah, e se não fosse 1, como é que ficaria? Se não fosse 1, na aula síncrona eu vou explicar o que aconteceria e qual vai ser a diferença na solução depois, tá certo? Então, o Q de x tem esse formato. Então eu posso reescrever essa fração como sendo 3x menos 2 dividido por esse produtinho. Vamos escrever aqui. Pronto, reescrevi a fração então desse formato aqui. E agora, como é que a gente percebe que a gente está no caso 1? O caso 1 é quando eu consigo decompor o Q de x em fatores lineares, onde as raízes não se repetem. Isso está escrito direitinho no material de vocês. Que é bem o caso que a gente está. Uma raiz é 2, outra é menos 5, são raízes que não se repetem. Então o que a gente vai fazer? Essa função inicial, que é essa fração, eu vou reescrever ela agora com uma soma de frações, onde, como vai ser a fração? Vai ser quem? Uma constante que eu chamei de A1 sobre x menos a primeira raiz. Então aqui vai aparecer A1 sobre x menos 2, mais uma outra fração, com uma constante A2 em cima, sobre x menos a outra raiz, que no nosso caso é x mais 5. Então aqui vai aparecer o quê? A1 sobre x menos 2, mais A2 sobre x mais 5. Vamos escrever aqui. Pronto, pessoal, cheguei aqui. E agora? O que eu vou fazer? Relembrando, qual é o objetivo de fazer isso? Eu estou pegando uma função que é uma fração de polinômios e eu estou reescrevendo ela em outro formato. Por quê? A gente quer calcular a integral dessa função f.
que é a integral desse quociente. Quando eu separo esse quociente em várias frações, o que eu estou fazendo é, em vez de resolver essa integral, eu vou resolver o quê? A soma das integrais. Lembra que a integral da soma é a soma das integrais? Então o que eu estou fazendo, na verdade, é reescrever essa função com uma soma de outras funções que vão ser bem mais fáceis de resolver, como a gente vai ver aqui no resultado. E esse caso específico que a gente está fazendo aqui, que é o caso 1, é quando eu decomponho o q de x nas suas raízes e as raízes são todas distintas, que é o nosso caso aqui, R1 igual a 2, R2 igual a menos 5. Ok, peguei a fração inicial, vi que era o q de x nesse produto, usei a fatoração que eu tenho que fazer pelo caso 1, que é essa, e agora, quem é esse A1 e esse A2? Esse A1 e esse A2 eu vou encontrar de forma que essa soma realmente resulte nessa função inicial que estava aqui, que é a mesma que essa. Agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, nessa soma de frações, eu vou fazer o MMC das frações e ver como é que eu posso resolver isso, para comparar com a minha fração original. Agora, qual vai ser o MMC disso aqui? O MMC disso vai ser exatamente esse produto que está aqui, ó. Então aqui eu vou ter uma fração agora, onde embaixo é x menos 2 vezes x mais 5. Vamos lá. Agora, como é que eu resolvo esse MMC? Eu pego esse valor que está aqui, divido por x menos 2. Vai cortar o x menos 2 com o x menos 2. Vai sobrar o x mais 5, que eu vou multiplicar pelo A1. Então aqui em cima o que vai aparecer vai ser A1 vezes x mais 5. Então A1 vezes x mais 5 mais... Quem aparecer agora? Eu pego isso e divido por x mais 5. Vai cortar o x mais 5, vai sobrar só o x menos 2. E o x menos 2 eu vou multiplicar pelo A2. Então vai ficar A2 vezes x menos 2 aqui do lado. Então ficou isso aqui, a fração, correto? O que eu vou fazer agora? A distributiva e vou arrumar aqui em cima. Vou colocar ela lá do outro lado. Lembrando que a minha fração original é essa aqui. Tá? Então essa fração é igual a isso, que vai ser igual ao que eu vou continuar ali em cima agora. Então, pessoal, fazendo a distributiva aqui embaixo, eu chego naquela expressão que está lá em cima, A1 vezes x mais 5A1 mais A2 vezes x menos 2A2 sobre esse produto. Poderia multiplicar aqui embaixo, professor, se quisesse? Poderia. Quando você multiplica isso aqui, vai dar o quê? Vai dar de novo esse termo aqui de baixo, correto? Agora, observe o seguinte, o que eu fiz aqui? Então, eu fiz distributiva. O que eu fiz desse passo para baixo? A parte que tinha x eu juntei, e o que não tinha x deixei sozinho. Por que eu fiz isso? Essa fração final, ela é igual a essa fração inicial que está aqui. A parte de baixo, como a gente viu, a parte de baixo, a parte de baixo aqui, ela se manteve e continua aqui. Então a parte de baixo dessa fração e daquela última é a mesma. Agora a parte de cima, para as frações serem iguais, como a parte de baixo é igual, a parte de cima também tem que ser igual. Mas como é que eu vou variar a parte de cima? O que está acompanhando o x lá tem que ser o mesmo que está acompanhando o x aqui. Então, olhando para essa fração e aquela última, eu tiro que o A1 mais A2 tem que ser igual a 3. Acabou a parte do x. A parte que não tem x lá tem que ser igual a parte que não tem x aqui. Então, o 5A1 menos 2A2 vai ser igual a menos 2. E isso vai me gerar o seguinte sisteminha. Então a gente gera esse sisteminha aqui, um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, que vocês já viram várias formas de como resolver. Usem a que vocês acharem mais conveniente para resolver. E quando a gente resolve isso, a gente acha o A1 e o A2, e os valores vão ser esses que eu vou botar aqui agora. Então, resolvendo o sistema, eu acho que o A1 é 4 sétimos e acho que o A2 é 17 sétimos. Tá, professor, mas e daí? O que acontece? De onde veio esse A1 e esse A2? Veio desse termo aqui que eu comparei e escrevi essa fração como sendo essa soma. Ou seja, essa fração inicial nossa aqui, ela é igual a essa soma aqui. Então essa fração eu vou reescrever como sendo essa soma, onde o A1 vai ser 4 sétimos e o A2 vai ser 17 sétimos. Vai ficar assim, ó. Foi até aqui, pessoal? Então, essa fração é igual a essa soma de frações aqui. Tá, e aí, pessoal, qual a grande vantagem nisso? Eu nem vou mexer aqui em nada, vou deixar desse jeito aqui, não vou multiplicar a primeira fração pela segunda invertida, que não vai nem precisar. Por que não precisa? O que acontece é o seguinte, o que eu estava buscando é o valor dessa integral aqui.
Se essa fração é igual a essa soma, então a integral dessa fração é igual à soma dessas integrais. Vamos escrever aqui. Agora observe o seguinte, pessoal. Essa integral então é igual à soma dessas duas integrais. Esse 4/7 que eu deixei assim indicado é o meu A1. Então o A1 sobre o x menos 2 é como se fosse A1 vezes 1 sobre x menos 2. Esse A1 é uma constante. Então esse A1 eu posso puxar ele para a fim de integral multiplicando a integral. Então essa integral aqui fica como? A1 vezes a integral de 1 sobre x menos 2. Como o A1 é 4/7, então vai ficar aqui 4/7 vezes a integral de 1 sobre x menos 2. Aqui ocorre a mesma coisa. O A2 é 17/7, é como se fosse A2 sobre x mais 5. A2 sobre x mais 5 é como se fosse o A2 multiplicado pela fração 1 sobre x mais 5. Esse A2 que está multiplicando é uma constante, pode vir para fora da integral multiplicando a integral. Então aqui vai ficar quem? A2 vezes a integral de 1 sobre x mais 5, onde esse A2 é 17/7, então vai ficar assim. E agora como termina? O 4/7 uma constante, multiplicando, vai continuar aqui. Como que eu calculo essa integral aqui? A gente já viu isso aqui lá na parte de substituição normal, a primeiro método que a gente viu, que a integral de 1 sobre x mais a é ln de módulo de x mais a. Então, 1 sobre x menos 2, a integral disso é ln de módulo de x menos 2. A mesma coisa acontece aqui. Como vai ficar essa? 17/7 vezes o ln de módulo de x mais 5. Como eu usei todas as integrais, eu coloco um mais c, onde esse c é uma constante real no final da expressão. Foi, pessoal, até aqui? Então, recapitulando. Eu tinha essa integral aqui. Eu vi que era da forma p sobre q, onde p e q são polinômios. Anotei quem é o p e o q. Conferi que o grau do p era menor que o grau do q de x. Aí que eu fiz a partir daqui. Com o q, eu tentei achar as raízes dele. Resolvendo as raízes por Bhaskara ou por algum outro método que vocês conheçam, vocês vão encontrar que uma raiz é 2 e outra raiz é menos 5. Como é que fica a expressão da fatoração de um polinômio? É sempre o produto de x menos a sua raiz. Então, como R1 é 2, fica x menos 2, vezes R2 é menos 5, seria x menos o menos 5, que fica x mais 5. Obtemos duas raízes distintas, que é o caso específico do caso 1 que a gente está trabalhando. Então, o que a gente faz? A fração original que a gente tinha, a parte de baixo, eu sei que ela vai ser esse produto, correto? Como ela vai ser esse produto, como é que eu vou escrever essas frações? É uma constante que eu chamei de A1 sobre o primeiro termo, que é esse aqui, mais uma constante sobre o segundo termo que aparece aqui. Se tivesse mais, por exemplo, aqui, um x menos 6, apareceria aqui mais um A3 sobre x menos 6, por exemplo. Ah, e se fosse igual à raiz? Se alguma raiz fosse repetida, é o nosso próximo caso que a gente vai avaliar depois. Esse caso é só quando as raízes são diferentes, tá? Todas as raízes são diferentes. Cheguei nessa fração. O que eu fiz com essa fração? Eu fiz o MC, que é esse produtinho de baixo, e resolvi a fração usando o MC. Cheguei nessa parte aqui, lá para cima eu só fiz a distributiva que está aqui, cheguei nesse ponto aqui. Poderia ter multiplicado embaixo, como eu comentei antes? Poderia, você já teria de cara embaixo essa expressãozinha aqui. Só que não é necessário, mas se vocês acharem mais conveniente, podem multiplicar. A parte de baixo é a mesma desde o início, né? Eu só reescrevi de maneira diferente. Aqui o que eu fiz esse passo para esse? Eu coloquei o que tem x junto e o que não tem x junto. O que tem... Aí eu cheguei nessa fração final. Como essa fração final é igual a essa fração aqui, eu tenho que comparar de que forma? A parte de baixo das duas a gente sabe que é a mesma. Então, para a fração ser igual, a parte de cima também tem que ser igual. Então, o que acompanha o x lá tem que ser igual ao que acompanha o x aqui. Por isso que surgiu o A1 mais A2 igual a 3 aqui. E a parte que não tem x lá tem que ser igual à parte que não tem x aqui, em cima. Então, por isso que ficou 5A1 menos 2A2 igual a menos 2. Caiu num sisteminha. Esse sisteminha vocês já viram como resolver. Então, vocês resolvam da forma que vocês acharem mais conveniente. Quando você resolve isso, você acha esses dois valores para 1 e para 2. Pronto. E aí? Aí eu volto aqui para o começo. O que eu fiz aqui? A fração inicial nossa é igual a essa soma de frações aqui.
reescrevi essa soma de frações trocando o A1 e o A2 pelos valores que eu encontrei. Então, o que acontece agora? O que eu queria? Eu queria a integral dessa fração. Como essa fração é igual a essa soma, a integral dessa fração vai ser igual à soma das integrais dessas duas fraçõezinhas aqui. Qual é a grande vantagem disso? Essa constante e essa eu posso puxar para frente a integral, certo? Foi o que eu fiz aqui. E o que sobrou aqui é literalmente uma integral que a gente já viu lá no começo da matéria, que é ln do que está aqui embaixo. Aqui é da forma x mais a que eu fiz atrás, relembrando. Integral de 1 sobre x mais a é ln de módulo de x mais a. Então, como aqui é x menos 2, fica ln de módulo de x menos 2. Aqui é x mais 5, ln de módulo de x mais 5. Como eu integrei tudo já, eu somo uma constante c e essa constante c é real. E isso aqui então encerra e a gente resolveu essa integral que está aqui. Foi, pessoal? Então, recapitulando. O que eu fiz aqui foi para polinômios q de x, que é mônico. O coeficiente do x de maior grau é igual a 1. Se não for 1, na aula síncrona eu vou discutir com vocês como faz. E agora, e se por acaso essa fração tivesse o grau do p de x maior que o grau do q de x? E isso eu vou fazer agora no próximo exemplo com vocês. Então, pessoal, vamos lá. Digamos que eu tenho então essa fração aqui, onde a gente consegue ver que o grau do p é maior que o grau do q. Então, botei destaque aí para a gente perceber isso. O método que a gente fez agora há pouco no exemplo só funciona se o grau de cima for menor que o grau de baixo. Se for maior ou se for igual, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai pegar o polinômio p de x e vai literalmente dividir pelo q de x. De que forma? Daquele jeito que a gente aprendeu, como se fosse dividir números. Coloca o p de x aqui, a barrinha divide pelo q de x. Vamos escrever aqui. E como faz essa divisão de polinômios? Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x ao quadrado. Eu quero zerar inicialmente, sempre eu vou tentar zerar da esquerda para a direita. Então, para zerar o x ao cubo, quem tem que aparecer aqui embaixo para multiplicar por x ao quadrado e zerar o x ao cubo? Aqui tem que aparecer o x. Se eu colocar x aqui, o que vai acontecer? X é x ao quadrado, dá x ao cubo, vem para cá, menos x ao cubo. Mas eu coloco só o menos x ao cubo aqui? Não, eu vou pegar o x e multiplicar por todo mundo que está aqui e o resultado eu trazer para cá. Mas de que forma? Me acompanha aqui. X vezes 3x já dá 3x ao quadrado, positivo. Vai vir para cá, menos 3x ao quadrado. Depois, x vezes menos 10 vai dar menos 10x. Vai vir para cá, mais 10x. Aí o que eu faço? Somo. O x ao cubo menos x ao cubo vai zerar, não vou cortar aqui para não ficar cheio de rabisco. 5x quadrado menos 3x quadrado vai ficar 2x quadrado. E menos x mais 10x vai ficar 9x positivo. Vamos escrever aqui. E o menos 22 estava aqui em cima, eu não mexi com ninguém. Não estou fazendo nada com ele, então eu só copio ele aqui do lado. Sem problema. E agora? O grau daqui de baixo deu menor que o grau desse? Não, então eu continuo dividindo. Como é que eu vou zerar o 2x quadrado se eu tenho o x quadrado aqui? Multiplicando isso por 2. Mas por 2 positivo ou por 2 negativo? Por 2 positivo. Por que por 2 positivo? Quando eu ponho mais 2 aqui, eu faço mais 2 vezes x ao quadrado. Isso dá 2x quadrado positivo. Vem para cá, menos 2x quadrado. Depois, mais 2 vezes mais 3x já dá mais 6x. Vai vir para cá, menos 6x. E por último, mais 2 vezes menos 10 dá menos 20. Vem para cá, mais 20. Quando eu resolvo isso, o x quadrado vai cortar. Vai sobrar 3x menos 2. O que significa isso? Significa que P dividido por Q dá um quociente x mais 2 e um resto 3x menos 2. Eu posso continuar dividindo ainda? Não, por quê? Porque o grau do resto é menor que o grau do divisor que está aqui. Então, como é que vai ficar essa expressão? Isso aqui tudo, que é o P de x, é igual a isso, que é o Q, vezes isso, mais 3x menos 2. Vamos colocar lá em cima. Então, como eu falei, esse aqui que é o P de x, vou dar lá em cima, é igual a isso, que é o Q, vezes o quociente, que é x mais 2, e sobrou o resto, 3x menos 2. Então, fica a expressão que está lá. O que eu tinha no início era essa fração aqui, correto? Então, se eu tenho essa igualdade aqui de cima,
Quando eu pego esse lado e divido por x² mais 3x menos 10, é a mesma coisa que eu dividir todo esse lado por x² mais 3x menos 10. Como eu tenho uma soma aqui, me acompanhe. Isso que está dividindo aqui, eu posso escrever como sendo tudo isso sobre x² mais 3x menos 10, mais isso sobre x² mais 3x menos 10. Vai ficar assim, ó. Então, pessoal, dividindo isso aqui por x² mais 3x menos 10, eu posso reescrever esse lado de cá como sendo essa soma aqui de frações. Só que olha o seguinte, isso aqui eu continuo na igualdade. Quando eu faço isso dividido por isso, essa expressão toda corta e vai ficar só o x mais 2, correto? E vai ficar então aqui o x mais 2 mais essa fraçãozinha aqui. Então essa minha fração original, na verdade, é igual a, cortando aqui, x mais 2 mais essa fração que está aqui. Pronto, então, pessoal. Essa fração aqui, que é a minha fração original, eu consegui reescrever como sendo essa soma aqui. Então, como é que vai ser a integral dessa fração? A integral dessa fração vai ser igual à integral dessa função mais a integral dessa função aqui. Vamos escrever aqui. Pronto, então, essa integral inicial transformou-se nessas duas integrais aqui. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Integral de x mais 2 é a integral de x mais a integral de 2. Qual é a integral de x? A integral de x a gente já viu que é x² sobre 2. Então, vai aparecer aqui x² sobre 2 mais... Qual é a integral de 2? A integral de uma constante é sempre a constante vezes a variável. Então, vai ficar x² sobre 2 mais 2x. Ah, tem que aparecer um c aqui. Mas lembra que eu falei que pode colocar esse c só no final, quando você resolver todas as integrais. Então, essa integral resulta nisso aqui. Mais. E essa integral aqui? Essa integral aqui, agora, é um quociente de polinômios. O grau do de cima é menor que o grau do de baixo. Então, nessa fração aqui agora que eu vou resolver por frações parciais. Só que eu já peguei de maneira conveniente essa integral aqui, por quê? Essa integral aqui a gente já fez no exemplo anterior. Então, quando você tiver um polinômio onde o de cima tem um grau maior que o de baixo, primeiro você vai dividir o de cima pelo de baixo, vai conseguir reescrever ele assim. Quando você fizer a fração vai se reduzir a algo desse tipo. Quando você caiu aqui, esse pedaço que está aqui está literalmente no formato que eu quero. P sobre Q com o grau de P menor que o grau de Q. Então aqui que você ia fazer agora é esse trabalho que foi que a gente fez no exemplo anterior. Então essa integral aqui, você teria que resolver agora usando exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Que eu peguei isso para ganhar um tempinho aqui. Então você teria que fazer isso nessa integral, o que a gente fez no exemplo anterior. Fazendo aquilo, você encontrar o que? A expressão de antes que eu vou colocar aqui agora. Foi, pessoal, então? Então a integral dessa função aqui é essa função mais essa aqui que a gente já tinha resolvido antes. Tá certo? Então, recapitulando rapidinho aqui. Para usar esse método aqui, no caso 1, quando você fatora o polinômio que está embaixo, as raízes que aparecem têm que ser todas distintas. E aí você faz o quê? Para essas raízes distintas, para cada uma delas, você atribui uma fração como essa aqui. Por isso que é bom você seguir uma ordem. Eu coloquei A1, A2, você saber que cada A desses corresponde a uma das raízes. E eu estou usando o A aqui, que no outro que vai aparecer eu vou usar B, para você meio que situar em relação com o método. Que aí fica mais fácil vocês gravarem. Ah, quando é o caso 1, eu associo essa constante A. Fica mais fácil, não é obrigatório, claro. Mas fica mais fácil de gravar o procedimento. Tá certo? Então, aqui encerra esse caso 1. Eu fiz um exemplo com vocês, 2, mas só que esse segundo recaiu no primeiro. Mas tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro aqui de novo. Então tentem refazer, na verdade, esse aqui agora sozinho, sem olhar o exemplo anterior, fazendo por parte como a gente fez aqui, tá? Na aula síncrona a gente pode discutir tudo isso de novo, como eu já comentei várias vezes, tá? Isso aqui então encerra o caso 1. Que é quando eu fatoro o Q de x em raízes e nenhuma é igual a outra, todas são distintas. O próximo caso, também eu decomponho o Q de x assim, só que tem raízes que se repetem. E é o próximo caso que a gente vai ver agora.